Passando a bola aqui, vamos falar de Abel Ferreira. Vem comigo aqui, Casquinho. Antes deles falarem, eu vou falar um pouco sobre Abel Ferreira, que é um excelente técnico. A gente tem aqui até o livro de Abel Ferreira, Cabeça Fria, Coração Quente. Conceitos táticos maravilhosos e tal. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já tô de saco cheio do seu Abel Ferreira destilando a sua arrogância pelas salas de imprensa do futebol brasileiro. É inadmissível o que vem acontecendo. Porque não é uma, não é duas, não é três. Não tô falando que a imprensa brasileira tá... É a boazinha, são os bonzinhos da história, e o Abel é o vilão. Nem que o Abel é o vilão, e nem que o Abel é o bonzinho e a imprensa é vilã, acho que não. Acho que tem um problema aí. Só que, desculpa, é cada declaração que você acaba quebrando uma hierarquia no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, não só a hierarquia, mas também um respeito, que são entre as comissões técnicas e os clubes. Hoje você tá no Palmeiras, amanhã você pode trabalhar no Santos, amanhã você pode trabalhar no Liverpool. O Abel não. É você pode trabalhar em qualquer situação. Vamos gravar isso. Mas, seu Abel Ferreira, tá na hora de tomar um chá de consciência, um chá de Simancol e entender que o Palmeiras não é o único time que trabalha, que o Palmeiras não é o único time que tem pessoas de caráter, que o Palmeiras não é o único time que é bom. Existe qualidade no futebol além do Palmeiras. E existem situações que o Palmeiras joga mal. Acabou. Existem situações que o Everton não vai bem numa partida. Existem situações que o Dudu machuca, que o Hendrick vai bem ou não vai bem, que o Mike vai bem ou não vai bem. Isso não quer dizer esses caras, o Gustavo Gomes, esses caras demonstraram quem eles são. Tem um nome no futebol. São jogadores excelentes. Mas o Palmeiras joga mal, seu Abel Ferreira. Então tá na hora de você ser um pouco menos birrento, falar um pouco menos nas coletivas de imprensa e entender que o seu time joga mal e que você precisa melhorar. Porque se você não reconhece a sua derrota, você não evolui. Como você disse aqui nesse livro, que você só evolui porque você reconhece as suas derrotas a cada dia. Bom, passando o desabafo, passa a bola pro Juan e depois pro Daniel. Vamos falar de Abel Ferreira e depois das informações. Solta aí a vinheta do Verdão. Defesa que o Marcos Leonardo passa. Desculpa, você que tava fora do ar. Tudo bem, tá perdoado. Ele tá eufórico, Exato. Depois do delírio coletivo que você teve aqui. Tá valendo. Tudo bem, isso é de menos. Isso é de menos. Mas, cara, eu tenho que concordar com o Léo. Realmente o Abel, ele tem passado do ponto aí, principalmente no jogo de ida, cara. Foi onde me deu um estalo no jogo de ida contra o Boca, lá na Bombonera. Um repórter palmeirense, tá? De uma página de palmeirenses perguntou pro Abel o que ele poderia fazer para mudar o comportamento do time do Palmeiras, que poderia mudar nesse time do Palmeiras depois desse resultado fraco contra o Boca lá na ida, né? Aí a resposta do nosso querido Abel foi: eu vou conversar com o departamento médico para ver se eles conseguem recuperar o Dudu em uma semana. Cara, que resposta escrota que você faz para torcedor do palmeirense. Cara, ele é torcedor palmeirense, é de uma página de palmeirenses. Você não deveria dar uma resposta dessa, claro, para nenhum profissional. Eu entendo que às vezes a resposta... A pergunta idiota vai ter uma resposta atravessada, mas assim, todas as perguntas estão sendo idiotas? Não. Você até chegou a perguntar pro repórter o que ele daria, o que ele poderia te ajudar então, já que se ele tem opiniões, e o repórter falou, de repente nesse esquema que você está colocando com dois homens à frente, colocar o Hendrick e o Rony. Aí ele dá outra resposta atravessada. E quem eu ponho na ponta? Ué, você mesmo fala sobre variações táticas, o jogador tem que se adaptar. O Rony é adaptado à esquerda, foi campeão no Atlético Paranaense na Sul-Americana na esquerda. Jogando muito bem. Veio com a sua teimosia, a sua ideia teimosia pro jogo de volta. Eu acho que você já errou no jogo de ida de ter muito medo do Boca pela história, tudo bem. Primeira vez que você, Abel, estava enfrentando o Boca, houve muito essa mística. Então, às vezes, acaba acreditando que o bicho-papão é de verdade. Dava para ter saído lá com uma vitória se tivesse ido para cima, mas tudo bem. Jogo de volta, você com a sua teimosia. Claro, você já mostrou que seu plano muitas vezes deu certo, né? Tem muitos créditos, é por isso que para mim, acho que para você também, pro Daniel, é o maior técnico da história do Palmeiras, é ídolo. Mas assim, o que não dá é para continuar com teimosia e arrogância. Errei. Pode ser que você queira blindar o elenco falando isso, só que chega uma hora que assim, todos do elenco são adultos.
Eles têm que entender quando alguém aponta o erro de você chegar na entrevista e falar: o Murilo não tinha que ter parado no lance pedindo uma falta que não existiu. Depois chega e fala: pô, Murilo, ó, depois vem aqui o lance. Você falhou, melhora pro próximo. É uma crítica construtiva, o cara tem que aceitar. Ele não é uma criança de 5 anos que não pode aceitar, não pode ouvir uma crítica que vai sair chorando pro quarto. Então, assim, tem que repensar um pouco. Eu acho que o problema lá no Palmeiras está sendo um pouco mais embaixo pro Abel. Né? Eu acho que tá uma situação muito desgastante, até porque essas respostas esdrúxulas dele, essa arrogância dele, meio que parece que deu um aumento ultimamente aí nesses últimos meses. Parece que os casos têm sido muito maiores. E só pra completar, eu acho que ele perdeu o ponto na briga que ele teve com o Caleri. Ali acho que ele passou de todos os limites possíveis. Que ele empurra o Caleri lá, que ele sai que da ele vai técnica. pra cima, o Caleri não faz nada, e ele vai pra cima dele e tal. Acho que ali ele perdeu completamente a história. O João falando que existia um sistema contra o Palmeiras. Ele como técnico não poderia ter feito aquilo, né? Se ele é um jogador, tudo bem, eu entendo. O jogador tá disputando, tá lá embaixo, tá de cabeça quente. Como técnico, você não pode fazer isso, infelizmente. Não à toa, eu mesmo critiquei o Abel, porque, por exemplo, ele podia, se ele tomasse um amarelo no segundo jogo contra o Boca e o Palmeiras classificasse, ele estava fora da final da Libertadores por 3 amarelos. Porque ele tomou um amarelo contra o Deportivo Pereira no jogo de 4-0. Como você toma um amarelo quando tá 4-0, cara? Então, assim, são algumas coisas. Por exemplo, o Abel também já deu declarações de que o Palmeiras, a torcida brasileira, ela pode muito bem queimar meninos da base antes da hora, porque não tem paciência. Tudo bem, Abel, só que essa é a essência do futebol brasileiro. O torcedor brasileiro, ele é o que se mata para pagar R$300 de ingresso, ele é o que se mata para comprar uma camiseta de R$500, R$400, mesmo salário mínimo sendo R$1.200. O mínimo que você tem que fazer o menino que ganha ali seus R$50 mil, o Endrick, tá vendido por 400 milhões. O Real Madrid apostou R$400 milhões no menino sem ver ele jogar. Você não pode apostar no menino. Mas eu tenho que pensar no futuro dele, posso queimar ele agora. Ele tá de data marcada pra ir embora, cara. No Real Madrid é história nova. Você não pode ser teimoso a ponto de colocar 2 laterais pra jogar e tomar gol ali, cara. Tudo bem, tomar o gol ali não é falha sua. É falha dos 2 laterais, do volante que foi bater lá em cima e do zagueiro que foi cobrir o volante lá em cima. Mas assim, não dá pra ser teimoso. Você é muito vitorioso justamente por reinventar as coisas. Então, pare de querer morrer abraçado com as suas ideias que você vê que não dá certo e volte a ser mais humilde, que é o jeito que você é. Que você era no começo, tudo bem. Eu entendo que uma hora você apanhar muito cansa às vezes e você começa a morder pra qualquer lado. Mas não dá pra fazer assim um profissional, né? Não dá. Daniel, o que você tem a dizer sobre Abel Ferreira? Ele falou muito do que eu ia falar também, né? Acho que ele apanhou muito no começo, injustamente. Por exemplo, ser bicampeão paulista e não ser o melhor técnico em nenhuma das competições deve mexer com a cabeça do cara, tipo, meu trabalho não é valorizado. Toda a entrevista era uma crítica ridícula. Por exemplo, chutou o microfone, errou. São Paulo fez igual, não teve mídia. Vitor Pereira fez igual, não teve mídia. Então, tipo, eu acho que ele começou a sentir isso e agora ele tá perdendo a razão em lance. Por exemplo, o cara faz uma pergunta normal, tipo, da tática, porque claramente, você entra contra o Boca Juniors com 2 laterais direitos e toma um gol na direita com falha de insistir, é teimosia mesmo dele de insistir ali. Pô, o Endrick faria melhor, a gente viu. O Endrick entrou naquele lado, deu um passe que nenhum jogador do Palmeiras consegue fazer em 70 minutos. Até porque os jornalistas não têm acesso ao treino. Não, Ninguém fechado. vê o dia a dia. Sim. Então como é que vai, né? Pergunta com o que vê no jogo. Sim. Exato. E vou comparar com outro time, por exemplo, o Luxemburgo, que nas coletivas não queria falar de futebol. Tem repórter que vai lá pra falar de futebol, que é o que todo mundo quer falar. O cara faz uma pergunta tática, ele não responde, sabe? Vai ficar nessa de... Ele tá naquele desgaste já, parece, porque assim, ele realmente, como eu disse para bastidor, é fato que realmente ele foi perseguido no começo por má vontade de muita imprensa aqui. O próprio Mauro Betting, quando veio aqui no podcast, falou que tem muitos jornalistas que vestem sim a carapuça e chega a ser ponto de mau caráter, não com o Abel em específico, mas a ponto de ser mau caráter ao noticiar alguma coisa ou se aproveitar do microfone e ser torcedor e não ter no mínimo a coragem de falar que ele é torcedor. Por exemplo, o Mauro Betting, tranquilamente ele pode falar que ele é torcedor do Palmeiras. Sim. E o cara é cornetado pela torcida do Palmeiras por não ser clubista. Então, assim, infelizmente eu entendo até um pouco o lado dele de dar essa coringada, mas um profissional não pode fazer isso, tem que passar... tá incomodando? Passa com tratamento psicólogo. Beleza, a imprensa não tá batendo demais, não tá sendo justa? Não dou entrevista.
Cara, faz igual, por exemplo, teve uma vez que o Palmeiras, em 2015, na Copa do Brasil lá contra o Santos, na final, o Vitor Hugo foi na ESPN lá, tiraram o sarro e falaram, o Vitor Hugo tá aqui, o vice-campeão da Copa do Brasil. Ninguém do Palmeiras foi e deu entrevista pra aquela emissora. Sim, então, cara, respeite. Se você tem respeito, daremos entrevista. Não tem respeito, não daremos. Ponto. Acabou. Exato. Não precisa ser mal educado, xingar, ofender. Não, e outra. Isso aí é o que falta na gestão atual, porque nos programas da Band, por exemplo, quando o Neto fez aquele gesto, da Abel Ferreira, lembra? De colocar a mão nas genitálias falando da mãe do Abel Ferreira, tá aqui o que ela sabe. Todo jogo aberto, pós-título do Palmeiras, após algum jogo importante, o Dudu e alguém tava dando entrevista lá. Então, tipo... Exato. Então, mas é que assim, é complicado. Eu até entendo a questão da coletiva, porque você não tá falando pra imprensa, você tá falando pro torcedor. Sim. Eu acho que você tem que falar. Mas tem situações que você não tem que responder a pergunta. Cara, eu não vou te responder sobre isso. Se eu quiser, eu não respondo. E eu acho que assim, a questão do Abel Ferreira é muito simples. Ele não sabe perder. Não. E tem um outro ponto importante. Hoje, no futebol brasileiro, como um todo, estão colocando os técnicos como os principais do espetáculo. Eles são pontos importantíssimos. Mas quem é o principal do espetáculo são os jogadores. Quem decide é quem faz gol, é quem pega um pênalti. Esses caras são os principais do espetáculo. O técnico, um técnico bom de verdade, e Tele Santana, parafraseando o professor grande Tele Santana, disse uma vez, o bom técnico é o que não atrapalha. É o que ajuda no processo. Em todos os bons técnicos que eu já trabalhei, é exatamente isso. E o Abel Ferreira não é diferente. É um grandíssimo técnico, um dos melhores que passou por aqui. Só que, cara, não, você não é a bolacha do pacote, cara. Você é só um técnico de futebol português. E aí vem essa síndrome do português, desculpa, mas eu vou falar, é o que dá a impressão de se achar, não só do português, mas do europeu, de se achar superior. Veio num país menor e se acha superior, porque o futebol lá é melhor, porque a situação lá é melhor. Aí fala da imprensa, aí fala do futebol, aí fala da arbitragem, aí fala de uma série de coisas. Mas o senhor Abel Ferreira, desculpa, ganhou títulos e grandes títulos no Palmeiras. E ficou um tempo na Europa. Um bom tempo. Então, respeite o futebol brasileiro. Respeite o futebol brasileiro, que tem babaca aqui como tem em qualquer lugar. Sim. E o futebol brasileiro vai te respeitar. E acho que o Abel Ferreira está desrespeitando o que dá o prato de comida para ele todo dia. Essa é a minha opinião, com o respaldo da diretoria. Mas agora, só para recapitular um pouco, vamos falar um pouco de Abel Ferreira agora, o ponto que ele é muito prejudicado. Desde o começo, Abel Ferreira pediu reposição principalmente do volante do Danilo, não foi atendido. Já desde que ele entrou, ele não teve grandes reforços e mesmo assim soube se adaptar. E aí um ponto que eu fico pensando, eu vou jogar a bola para você agora, Daniel, pra gente já falar dos outros assuntos do Palmeiras, é o seguinte. Cara, afinal, de que lado está Abel Ferreira? Porque a torcida critica a presidente critica a torcida e Abel Ferreira está no meio de um fogo cruzado. É muito complicado para ele também, a gente também tem que entender a situação que se encontra Abel Ferreira. O que você acha? Dani, depois Juan. Cara, eu penso exatamente isso. Ele tá no meio de um fogo cruzado que alguém vai sair ferrado nisso aí. Vamos por partes. Por exemplo, Breno Lopes, o que ele fez com a torcida foi inadmissível. O cara faz um gol a cada 70 dias. Os melhores momentos dele no Instagram é ele tocando a bola pro lado, porque ele não faz gol. E quando ele finalmente faz o gol, ele mostra o dedo pra torcida. O que o Palmeiras faz? Coloca ele pra pedir desculpa? Não. Ele vai até a mancha, foi até a mancha, tomou uma cobrada pra pedir desculpa. Enquanto todo mundo no Palmeiras abraçou ele. Falou que ele tava certo em ter feito aquilo, sabe? Enfim. Então a gente vê que as coisas erradas estão sendo apoiadas pela diretoria e as coisas certas não. Vou dar outro exemplo, questão do ingresso. O que a Leila prometia sempre? Gente, ingresso barato. Até hoje não teve, mano. 300 conto no ingresso. Ele falou, ele não foi no jogo do Boca por quê? 300 pau, né? Não, é que eu não consegui mesmo o ingresso. Mas você iria pagar? Eu ia fazer ele consegue. Mas você ia deixar de, provavelmente... Não, eu deixar de fazer outras coisas. Não, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas aí, né, na questão do Abel, por exemplo, uma coisa que a gente comentou antes do programa começar até, que parece que ele quer ficar do lado do torcedor, mas ele sabe que ele tá representando o clube também. Sim. Então, por exemplo, quando ele sempre puxava o saco falando, não, Anderson Barros é um dos melhores que eu já trabalhei. O cara não consegue contratar Leonaldi, da Série B. Se ele for na Série C do Campeonato Turco, o cara vai falar não. Aí o Barros, não, valores assustam, não vou. Pô, não... Aí vem toda aquela questão que a gente falou no primeiro programa, de valor que não entra, valor que sai, blá blá blá. Então acho que ele tá no meio de um fogo cruzado. Óbvio, acho que a maioria da torcida tá do lado dele, sabe que ele erra, por exemplo, errar entrevista, errar esquema tático. E minha opinião, minha sugestão é que no Paulistão ele tire férias, descansa a cabeça e volta pra começar o ano depois do Paulistão. Porque se ele continuar tomando pressão por qualquer errinho que jogador do banco que não é bom, Atuesta não é bom, Flávio Lopes não é bom, Merentiel saiu, não é bom e fez um jogo bom contra o Boca, pelo Boca. Não dá. Cara,
Você até falou do Flaco Lopes, eu esqueci de falar no jogo no Clássico. Cara, que o Flaco Lopes, na cara do gol, você é um centroavante. Você tenta tocar pra um zagueiro impedido, cara. Eu acho que ele tinha que ter sido titular já desde o começo. Eu falo que o Flaco é Flaco. Cara, mas assim, sabe, tem muita coisa errada ali. E eu acho que o Abel realmente está no meio desse fogo cruzado. Eu acho que ele foi muito iludido até pela presidente de que vai ter reforço. Tanto teve entrevista, ele falou, o camisa 5 tá chegando. Então, assim, eu acho que pelo que foi passado pra ele, ele teria, assim, alguns reforços. Pô, mas ele aprovou todos esses nomes que chegou no Palmeiras Cara, também. Cabia ele também. Então, mas será que não aprovou forçar ali, mano? Então, mas ali é o seguinte... Ali o no Palmeiras Jailson. É que o negócio ali no Palmeiras é o seguinte. Até então, antes desses reforços virem, ele tava tendo que se virar com a base. Graças a Deus veio o Danilo, uma safra boa de base que deu uma boa ajuda, né? E ele soube usar os moleques. Isso, só que o que acontece? Ele também já deu entrevistas antes disso dizendo que ele precisa de jogadores prontos. Que é o quê? Ele não vai ter que ensinar o jogador. Porque uma coisa, claro, é você aprender toda a base do futebol, só que no profissional o jogo é outro. Você vai ter que entender como que funciona o profissional. E aí, às vezes, ele acabou aceitando porque, assim, era o que tinha. Claro, nenhum técnico quer Tabata. Cara, se ele tem um respaldo da diretoria mesmo, ele não vai querer o Tabata. Eu acho que a questão do Tabata, ele veio pra ser um primeiro volante, mas ele não é primeiro volante. Tanto que o Tabata estava sendo usado de ponta. Ele era ponta esquerda no Sport. Então, você tá entendendo? Ele veio de meia, ele teve todas as oportunidades, o Tabata. Sim, mas o que eu tô querendo dizer, tipo assim, o problema não foi o Tabata, na minha opinião, em si. Não, foi não trazer o cara que ele pediu. Não é que ele traz. Ele fala, eu preciso de um volante, o volante, acabou. Exato. Então, assim, e aí sobre o Anderson Barros, cara, eu não sei até que ponto é culpa dele ou que não é. A culpa principal pra mim sempre vai ser da Leila e não dele. Porque ele pode ter negociado, resolvido 30 mil coisas. Só que se ela fala, eu não vou pagar, não vou pagar. É ela quem assina o cheque. Se ele assinar, se o cara chegar ao acordo de 7 milhões pelo jogador, e ela falar, não, eu só assino 5, ou só assino 6, não importa todo o esforço que ele fez. Então, assim, eu concordo que talvez o Abel tenha que tirar esse estadual aí pra repensar as coisas dele, né? Repensar um pouco, ter uma conversa com a diretoria. Porque continuar assim, do jeito que tá pra ele vai ser ruim, pro Palmeiras vai ser ruim. Faz igual o Atlético Paranaense, põe um sub-20 pra jogar lá, põe um aspirante. Então provavelmente vai fazer isso aí, vai dar uma férias pro pessoal. Não tem como no Paulista, cara. Acho que você não vai ter cláusula até que não pode. Não é que não pode, o problema é que a gente tá falando de um estadual que são 5 campeonatos, times da Série A. Provavelmente o Novo Horizontino ou Guarani vai subir esse ano. Ah, sim. Então serão 6 times da Série A. É não colocar inteiro, mas dá uma mesclada, sabe? Sim, acho aproveita, que sim. É a hora de você colocar a não molecada, estando ele, testar. né? Mas não estando ele no comando, Entendi. Pelo menos as 2 primeiras semanas ali de janeiro. Dá pra dar uma... Sim, porque já aproveita o final do ano, tudo. Mas, assim, o Palmeiras precisa urgentemente se reforçar. Isso é inegável, cara. Sabe o que eu acho que falta no Palmeiras? Oportunidade de mercado. Não acreditar em oportunidade de mercado. Vou dar um exemplo. O Cano. Todo mundo sabia quem era o Cano. Recentemente, acho que o Serdão falou isso. Cara, o Cano tava ali no Vasco metendo gol a rodo, saiu de graça. Saiu pra... Cara, ele tava fechado com o Santos. O Santos que não quis pagar 500 mil reais de salário pra ele. Porque o Diniz tinha negociado com ele pra vir pro Santos, velho. Porque ele comandou ele no Vasco, aí o Diniz veio pro Santos, aí ele fechou tudo, tava tudo acertado. O Diniz falou, ele falou, eu vou. E o Santos recusou pagar 500 mil. Então, mano... Como que o Palmeiras não poderia, por exemplo, já cobrir uns 800 contos? Sim, mas e no Fluminense ele recebe pouco. Ele foi recebendo pouco. Exato. Porque você falou de jogadores prontos. Por exemplo, quem tá no 3º lugar do Campeonato Brasileiro agora? Grêmio. Quem que é o centroavante do Grêmio? Soares, é o jogador matador. Onde o Grêmio tava ano passado? Grêmio? Série B? Horrível. Como que pode um Palmeiras, por exemplo, não conseguiu Castellanos? Castellanos todo mundo achava que era uma promessa boa. Pô, pegou o Real Madrid e meteu 4. Beleza, tem questão de valor. Exato. Mas, por exemplo, Tiquinho Soares. O Botafogo trouxe. Cara, mas o Tiquinho Soares eu acho que é fogo de palha. É fogo de palha. O nosso scout é o cara que foi pro Flamengo, que falou que o Flaco é bom. Cara, mas de qualquer jeito, a questão é o seguinte. Aí o problema maior é esse mesmo. É você, desde o começo, a Leila... O Palmeiras quer jogador que tenha potencial de revenda. Jogador no... Só que, cara, aí vem um jogador de 18 anos. Aí o Abel tem que ensinar o cara a jogar. Perder tempo, porque você perde tempo. Sim. Você perde jogo ali. Ou até emplacar, né? Porque Exato. Desde quando o Veiga veio pra ele estourar no Palmeiras, demorou muito. Posso ser de coração? Quem pensa alto, pensa em fazer o cara jogar bola. Sim, mas não dá pra você fazer isso toda hora com 4, 5 jogadores, com meio time, entendeu? Eles precisam de 3 que chegam ali pra resolver. Hoje o Palmeiras tem 3 pilares apenas, que é o Gustavo Gomes, o Veiga
Nossa, E o Everton. Vamos falar sobre o Flamengo? Teve o Wesley, que é um cria da base, pegou a titularidade jogando muito bem. João Gomes. Então dá pra você... Só que e muitos caras, todas as contratações são de caras prontos do Flamengo. Exato. Não dá pra você fazer essa mesclagem ali, mesclar Cara, bem. Né? É só contratação e base é pra complementar. Se o cara ganhar a vaga titular, perfeito, ótimo, estouramos. Mas contratação e base é para Sim. complementar uma espinha dorsal de elenco. Sim. Ponto. Saiu o Danilo, tem que contratar. O cara é espinha dorsal. Tinha que ter um na B ali, né? Já não tinha. Aí você Mas era vende. o Jailson, não era? Cara, mas aí é que tá. Olha a diferença gritante de nível. Não, e o Jailson teve problema de lesão. Não, e o Palmeiras ainda vendeu o Danilo por um dinheiro que não precisava. E aí teve grandes problemas o Palmeiras nesse começo de ano, também foi turbulento, né? Ganhou o Paulista, mas perdeu o primeiro jogo pro Água Santa, Exato. perdeu o primeiro jogo da Libertadores na Bolívia, E- por problemas disso, de logística, de ter um elenco curto. Exatamente. E Abel falando, o Abel avisou, é uma tragédia anunciada. Faz 2 anos já que ele vem avisando. Ele vem avisando Já vem sobre avisando. isso. Desde Exato, da Supercopa, que ganhou do Exatamente. Flamengo. Então ele já vem falando, né? Então é uma Cara, situação... Pra gente finalizar, Abel, o Luquinhas quer pontuar mais alguma coisa sobre Abel? Não, eu quero crise. Crise. Continua com essa Vamos escalação. falar...